Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, preciosos irmãos, Shalom. Continuamos com essa série sensacional. Essa semana estamos falando sobre comprometimento com o reino pela graça, sabendo que temos um chamado a estar com o Senhor e também praticar a sua palavra pela graça, honrando Ele. Tem um chamado específico, não é um enigma. O Senhor nos chama para sermos seguidores, discípulos e pregarmos o Evangelho do arrependimento, da fé, seja através de estudo bíblico, evangelismo, testemunho pessoal, intercessão, consagração em favor das vidas para que elas se voltem ao Senhor. Em tudo nós procuramos exaltar, engrandecer, promover o nome do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas realmente vejam que o Evangelho tem nos feito bem, nos transformado. Assim desejamos intensamente levar conosco, o máximo de pessoas junto conosco, seja no arrebatamento, seja na nossa partida e também seja para o avivamento final, onde a Igreja Gloriosa irá participar da colheita final. Nós estamos aqui com a nossa Bíblia aberta em Mateus capítulo 5. Você que está com a sua Bíblia aberta também acompanha. Vamos crer que enquanto estamos estudando a palavra de Deus, estamos nos aproximando de Deus. Aquele que se achega a Deus, Deus também recompensa. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita, de dia e de noite, tudo quanto fizer prosperará. Nós vemos então, meus queridos e amados irmãos, que a palavra de Deus, ela é o alimento da fé, o mantimento, o pão de cada dia. E estarmos juntos meditando nessa palavra com a intenção de praticá-la terra boa, com a intenção de realmente agradar ao Senhor pela graça, tendo sido aceitos pelo sangue de Jesus. Queremos que o Senhor faça obras profundas, nos leve a níveis mais profundos de comunhão e também de frutificação. O Senhor disse lá em João 15:2, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. E nós queremos essa comunhão diária. Nós estamos praticando isso pelo milagre da graça. Não fomos nós que começamos esse processo. Aquele fogo que ardia na sarça e ela não se consumia. Hoje o Espírito Santo entrou em nosso coração, Gálatas 4:6, e colocou em nós um gemido novo, Abba Pai. E agora esse novo querer, esse novo efetuar, nos deu um direcionamento profético. Nós que antes estávamos correndo atrás do pecado, do mundanismo, da vaidade, hoje despertou em nós o interesse por Deus, por sua palavra, praticar a sua palavra e agradar ao Senhor. Aqui o texto começa assim, Mateus 5, versículo 13. Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser discípulo, se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Primeiramente, o sal não era usado para condimento, ou seja, para dar sabor, mas sim para preservar os alimentos, como não tinha geladeira, para longas viagens de navios. Isso mostra que o sal é a capacidade, de ajudar as pessoas a não morrerem no pecado, a não apodrecerem neste mundo onde realmente há um incentivo à autodestruição, porque o pecado leva à autodestruição. Os valores cristãos testemunhados, pregados, incentivados, procura levar a sociedade ao arrependimento das obras mortas para servirmos o Deus vivo.
Quando diz lá em Colossenses 4, 5, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder, mostra que a palavra que sai da nossa boca, o sal da terra, é a argumentação da palavra de Deus quando aceita pelo pecador. Claro que a grande maioria vai tentar pisar e rejeitar. Agora, o interesse realmente do cristão com essa mensagem no Espírito, salgar, todo o sacrifício no Antigo Testamento ele era colocado com sal. É a presença do Espírito Santo, mostrando a santidade de Deus. A santidade pode ser altamente irritante para quem não quer sair do pecado, como a luz incomoda quem está no escuro e não quer sair do escuro. Se você coloca um ramo bem retinho ao lado de um ramo torto, o ramo torto vai descobrir que está torto ao olhar o ramo reto. Foi isso que fez com que Caim odiasse Abel. Quando você vive uma vida torta e não quer se consertar, as pessoas retas à sua volta são altamente odiosas e motivo de ira e fúria, como Saul odiava Davi, como Amã odiava Mardoqueu, como Herodes odiou a João Batista que lhe falou a verdade. Falar a verdade vai levantar a perseguição, com certeza, porque as pessoas não querem os valores cristãos. Viva vocês esses valores, não tente passar isso na sociedade. Mas nós não fomos chamados para pregar apenas para a igreja. Nós não amamos apenas a igreja, amamos o mundo. E quando passamos os valores do reino, para o mundo parece incômodo, parece realmente desconfortável, porque vai revelar o pecado, a iniquidade. E o mundo quer viver à vontade, sem que sejam censurados ou vistos os seus erros expostos. O que vemos, a combinação do sal e da luz, é exatamente isso. Porque a luz vai expor e o sal vai esclarecer, vai procurar, convidar a não apodrecer. Um mundo que está realmente com a moral cada vez mais podre e que tem prazer na imundícia. Portanto, o sal é o que impede a imundícia, é o que combate a imundícia. Como o sal combate as bactérias e os fungos de crescerem, a pregação genuína da palavra de Deus impede a sociedade de viver à vontade no pecado, porque nós vamos falar do salário do pecado, vamos falar de Deus, do inferno, da condenação eterna. E o sal é essa mensagem que procura levar os pecadores ao arrependimento. Agora, se a mensagem ela não ataca mais o pecado, se ela é aplaudida pelos mundanos, o Senhor Jesus disse, olha, bem-aventurado quando vos perseguirem e falarem mal de vós, se a mim chamaram de Beelzebul. Então, se as pessoas do mundo começarem a te elogiar a tua mensagem, aqueles que vivem em pecado acharem o máximo a sua mensagem, os governos começarem a dar placas de bronze em homenagem a você, cuidado, porque assim fizeram os falsos profetas. Somente uma mensagem que massageia o ego, que não ataca o pecado, o status quo, a forma como o mundo vive, somente uma mensagem que incentiva as pessoas a continuarem no erro e ainda terem o direito de receberem as bênçãos dentro da igreja e até cargos, somente uma mensagem como essa será agradável à carne, porque não vai trabalhar para que a carne perca terreno. Então este é o sal sem sabor, é a mensagem que não produz santificação. O sal sem sabor, o qual é desprezado pelos homens, quando você perde o sabor, você perde a autoridade, então você começa a ser envergonhado e até as pessoas do mundo vão pisar que igrejola não tem poder e até as pessoas do mundo vão ridicularizar e você não terá autoridade nenhuma para ajudá-los e nem para se defender, porque você, sendo um sal sem sabor, você também terá uma vida comprometida com o pecado. Você sabe que a pessoa, quando ela cai num pecado, ela não prega contra aquele pecado. Aquela área vai ficar intacta, porque naquilo que eu não estou praticando, eu não vou ter coragem, de pregar contra no púlpito.
Então é como se aquele assunto não fosse tocado. E o sal sem sabor não é apenas quando eu paro de pregar contra o pecado, mas eu paro de lutar contra o pecado. Eu me torno um sal sem sabor. Quando eu paro de me santificar, começo como a porca que volta para a lama, como o cão que volta para o vômito, eu começo a repensar. E aquele cristão que entrou cheio de temor e humildade, com o tempo vai se tornando sem vergonha. Aquele crente cascudo que começa a se misturar com o mundanismo novamente, sem culpa. Vai cauterizando a mente, tem 7 demônios, não é? O Senhor diz que depois de ter escapado, se voltarmos às primeiras práticas, não há salvação. Então aí nós temos o crente que volta para a idolatria, para a fornicação, para o crime. Outro dia eu fiquei sabendo de um pastor que pregava no púlpito e depois ele era do grupo de extermínio. Ele era pago por aluguel para destruir vidas, né? Então você veja a que ponto uma pessoa pode ficar tão cega. O sal sem sabor, ele não tem consciência que a igreja é para tirar as pessoas do mundanismo. A palavra igreja é que kaléu, é que fora, separado, e kaléu chamado. Então, a igreja ela perde o sentido quando ela para de tirar os pecadores do mundanismo, da carnalidade, gerar um povo apegado no Senhor, um povo comprometido com o reino. Quando é apenas um clube social ou apenas para buscar bênção ou cargos, então se torna um sal sem sabor. Quando a igreja para de realmente se santificar pela graça. Aí não entra o fanatismo, a culpa, também não entra o mundanismo e a mornidão, mas a moderação da graça, 2 Timóteo 1,7, Deus nos deu espírito de moderação. Vemos que a igreja que se santifica e prega a santificação pela graça, ela será altamente odiada, perseguida e desprezada, ridicularizada, mas honrada. Deus tem o seu selo e Deus a protege e Deus a confirma. Então ela será honrada por Deus. Ela será protegida por Deus e vai cumprir a sua missão. Isso é uma coisa importante de nós nos atermos, que a igreja tem sido combatida por 21 séculos e continua existindo. Ninguém pode fechar as portas da igreja mundial, pode fechar uma porta física, mas o povo continua pregando o evangelho, a igreja continua em oração. Agora o que vemos é que a igreja que ela realmente agrada a Deus e que tem a mensagem genuína, pois podemos ver a primeira pregação de Pedro, lá em Atos 3, um convite a sairmos da idolatria, do mundanismo e do pecado e se voltarmos a Deus de todo o coração. Assim como Elias fez, se Baal é Deus, então se misture com Jezabel, então, mas se Jeová é Deus, vocês precisam tomar um posicionamento. Porque cristão sem posicionamento fica um sal sem sabor. É aquele cristão que ele é igualzinho ao vizinho ímpio, curte as mesmas músicas mundanas, os mesmos esportes violentos, ele assiste os mesmos filmes pornográficos, vive uma vida suja, sem freio moral nenhum. Ele cede à carne, à imundícia, ele cede a todos os excessos e a mentira, ao engano, tem prazer na iniquidade. Então, vemos que é uma pessoa que tem o nome de crente, né, de que está vivo, mas está morto. Por quê? Porque a vida cristã dele não há transformação. O sal não está o mantendo sem apodrecer, ele está apodrecendo. O sal não está conservando ele na piedade, não está conservando ele animado para a Bíblia, para o evangelismo. O sal que mantém a própria pessoa e também o incentivo pelo testemunho que outras pessoas venham a viver em santidade pela graça. Portanto, o sal fala deste viver conservado pelo Espírito Santo para Deus, preservado das imundícias do apodrecimento. Se nós compreendermos realmente a profundidade do chamado de sermos sal da terra, como eu falei, a grande maioria vai desprezar, rejeitar, mas por causa de alguns irmãos que serão alcançados. Você pode ver, a igreja não foi arrebatada por 2 aspectos. Diz que esse evangelho será pregado a toda criatura para testemunho. Aqueles que rejeitam, que desprezam, até mesmo aqueles que traspassaram o Senhor Jesus Cristo, no juízo final ficarão inexcusáveis. Eles não terão como dar desculpa
Ah, nós não sabíamos, porque Deus, através do seu povo fiel e da mensagem genuína, não falo da religião, não falo do evangelho comercial, nada disso. Aqueles que são sal da terra e luz do mundo. A esses, realmente, o Senhor tem ungido, né, para pregar, e esses alcançarão alguns. Há irmãos como pérolas caídos na lama para ser alcançados. Vai ser completado, sim. O evangelho será pregado. A grande maioria só vai ouvir e depois, diante do juízo final, saberá que ouviu, não aceitou, rejeitou, porque a resposta dos 4 tipos de solo não depende do semeador. A nossa parte é semear a palavra. Se vão rejeitar, desprezar ou aceitar, isso não é conosco. Nossa parte é levar a palavra com fidelidade e agradar aquele que nos alistou. Certamente que de 4 solos, 75%, 3/4, né? Não germinam. Mas isso não quer dizer que falhamos em semear. A pessoa que falhou em não receber e frutificar. Agora, é claro que tem aquela terra boa. Pessoas estão sendo alcançadas pelo evangelho. Então, antes do arrebatamento, pessoas serão alcançadas e pessoas serão avisadas. E quando esse evangelho for pregar a toda criatura, então virá o fim. Vemos então que podemos apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo, dando bom testemunho, sendo sal fora do saleiro, testemunhando de forma moderada, equilibrada e sensata, a tempo e fora de tempo, evangelizar. Não termos vergonha, como Daniel podia ter fechado a janela e orado sem que ninguém visse. Um agente secreto de Jesus, né? Ele podia... é minha vida com Deus, eu vou fechar a janela, pai, eu não vou morrer por causa de gente que não acredita. Então, ele podia servir a Deus em secreto. Ele falou, não, eu vou ser cristão fora da igreja. Mesmo que eu perca o emprego, perca amigos, não me importa. Ele abriu a janela, ele arriscou a sua vida, ele expôs a sua fé, não dentro de 4 paredes, mas arriscou a sua fé fora da igreja. Isso mostra o cristão que não tem vergonha. Jesus diz, aquele que se envergonhar de mim das minhas palavras, eu me envergonharei naquele dia. Meu Pai se envergonhará dele. Mas aquele que me honra, que me confessa diante dos homens. Então, se esse evangelho será pregado a toda criatura, significa que eu não posso me envergonhar de ser cristão em qualquer ambiente. E sempre que for perguntado, mesmo com o risco de ser guilhotinado, né, decapitado, eu devo dizer Jesus Cristo é o Senhor, até o último instante não negá-lo. Não posso fazer conchavo, aí eu me torno um sal sem sabor. Se eu chego diante da morte, né, e eu digo, não, Jesus Cristo é apenas um mestre, sim, ele é só profeta, escapo. Então, se eu não estou realmente disposto a partir deste mundo por essa mensagem, a ir até o fim, eu não sou digno de pregar essa mensagem. O envolvimento e o comprometimento significa que acima de qualquer vantagem nessa terra, conchavo, eu quero é agradar a Jesus. Eu não vou agradar a carne de ninguém. Isso vai fechar algumas portas e trazer algum ódio e perseguição? Sim. O Senhor diz que todos que piamente querem fazer a vontade de Deus será perseguido. Mas a Bíblia também diz em Provérbios que sendo os caminhos dos homens agradáveis a Deus, faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Então, de certa maneira, você vai viver. Não conseguiram tirar a vida de João. E Paulo, enquanto Deus tinha plano na vida dele, também não tiraram, nem de Pedro, não tiraram as suas vidas. Então, o ódio das pessoas vai ser realmente restringido pelo próprio Deus, que o defenderá, ou cercará de anjos, para que você cumpra a missão e alcance aqueles que é para alcançar. Então, seremos bem-sucedidos nessa terra e só partiremos se Deus quiser, não quando o homem maligno quer. O mártir não é realmente alguém que está vulnerável à vontade do maligno, dos homens perversos, de maneira alguma. Deus está supervisionando e Deus pode livrar, como livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha. Então nós podemos ver que o tempo de um mártir partir, muitas pessoas pensam, ele morreu. Não, Deus tomou para si, num piscar de olhos ele estava no paraíso. Então nós vemos que o crente não morre. O crente, ele é promovido a cidadão do céu. As pessoas acabam fazendo um favor quando Deus
realmente permite um mártir, além dele ter uma melhor ressurreição e ele estar na glória, essas pessoas que fizeram isso só fizeram isso porque Deus permitiu. Porque chegou o momento daquele mártir. É claro que isso é um mistério, né? Porque Deus livra alguns e outros ele permite que parte. Mas quando acabou a missão da pessoa, ela parte. E isso só poderíamos entender na glória. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29 que as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. Por que os mártires? Por que as pessoas partem como Estevão na plena função e obediência da palavra de Deus? É um mistério? Claro que é. O que vemos é que Deus, na sua misericórdia, permite no momento certo. Isso está na onisciência de Deus. Nossa mente não pode alcançar isto. Como um copo de água não pode conter dentro de si o oceano. Assim, Deus em tudo é bom, até quando ele permite um mártir ser promovido a cidadão dos céus. Nós vemos que ele é a porta. Ninguém nos toca se não for passado por aquela porta e Deus ver que nós podemos suportar sem se escandalizar, porque não é todos que têm fé para ser mártir, não. Não é todos que têm fé para sofrer por Cristo. Alguns só têm fé para ser salvo. Não dá para se confiar neles mais talentos. O Senhor diz que deu talento segundo a condição de cada um. Há pessoas que só têm fé para ser salvo, entende? Há outros que têm fé para sofrer e para ser mártir. Esses terão mais galardão no céu e muito mais promoção. Então, quando nós vemos que alguém tem estrutura para ser mártir, essa pessoa não vai ser abalada, essa pessoa não vai ser tocada fora de hora, não está à mercê da vontade do homem. É quando Deus dá o sinal verde, quando passa, porque para chegar em nós passa por aquela porta. E se Deus permitir é porque nós podemos suportar e ser promovidos. O que vemos é que a questão do sal da terra, por medo da perseguição, a Bíblia fala da terra cheia de espinhos, que começa a mudar a mensagem para agradar a carne das pessoas. Então o que nós vemos é que essas pessoas elas ocultam parte da mensagem para não ofender. Quando ele fala que a luz é colocada em destaque, Deus fará com que nós que somos o sal e a luz do mundo sejamos vistos. Ele vai criar oportunidades, situações para que o evangelho seja pregado. E naquela hora não será nós. O Senhor diz, não fique preocupado, solícito que é a vez de dizer, porque na hora te será concedido. O que vemos é que a luz, ela vai expor as trevas. Ela vai revelar as trevas, aqueles que estão em trevas escondidos se sentirão incomodados pela luz. E o sal é a mensagem, o conteúdo genuíno. Portanto, a luz é o fruto do Espírito Santo. É o evangelho demonstrado, é o caráter do cristão. A luz, então, são as boas obras. Enquanto o mundo está se distraindo com o pecado, a luz é o crente consagrado praticando a palavra de Deus, praticando as boas obras, a misericórdia, o amor, o perdão. Isso escandaliza quem ama o pecado, o ódio, a vingança. Para eles não faz sentido, porque para a carne as coisas do Espírito são loucura, né? Então esses valores como a humildade, a consagração, a renúncia, a castidade, a honestidade, a sinceridade, a simplicidade, isso é estranho para um mundo competitivo, egoísta, soberbo, mentiroso, profano. Assusta quando a luz brilha aqueles que estavam acostumados com as trevas. Alguns sairão das trevas e suave é a luz, mas a grande maioria se irritará e tentará apagar a luz para continuar nas trevas. Então o cristão no mundo, a palavra mundo no Novo Testamento tem como significado muitos significados, como Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos, a humanidade. Agora fala, quando diz para o cristão não amar o mundo, está falando nessa maneira de pensar que começou com Adão desde a queda. O mundanismo é uma maneira de pensar que é contrária, hostil a Deus, que é o inverso do que Deus tem para mim e para você, né? Então a palavra mundo é usada no sentido no Velho Testamento para significar essa terra, o planeta Terra, a boa ordem natural que Deus criou. Contudo, ela designa a humanidade como um todo. E como a humanidade se corrompeu, o mundo, né, se tornou então imundo.
vemos que a terra decaída, né, toda a natureza está sofrendo. Os animais estão perseguindo uns aos outros. Deus não fez os animais para ser terror um para o outro. Nós vamos ver no milênio, na nova terra que Deus criou também, que os animais serão pacíficos, que a criança poderá brincar com a cobra, com o leão, sem ninguém fazer mal um ao outro. Isso aí é feito da queda, todos os animais estão gemendo. Até os pássaros cantam uma oitava abaixo, são tristes os cânticos dos pássaros. Toda a natureza geme e sofre por causa da queda de Adão e Eva. Então há uma desordem moral, há uma desordem e um caos por causa do pecado. Então essa vida é radicalmente oposta a Deus. Então o mundanismo se tornou o sistema de valores e de pensamento desde a queda, que ele é o contrário da vontade de Deus. Os habitantes do mundo, eles estão cheios de culpa e vergonha pelo mau uso que fazem das coisas criadas. Então Paulo, quando fala da criação gemendo, clamando pelo livramento do mal que foi provocado pela queda e que só será plenamente estabelecido no milênio e depois quando Deus criar novos céus e nova terra. Eu creio que no paraíso estará os animais que nós tivemos e partiram. Por que Deus criaria novos animais se Ele poderá nos dar os nossos, né? O cristão, então, os cristãos são enviados por seu Senhor à humanidade decaída para dar testemunho perante ela a respeito de Cristo e de Deus e do seu reino. Então, para ajudar também nas suas necessidades, o órfão, a viúva, o obra missionário, o doente, né? o endemoniado, o que está oprimido, angustiado. Então a mensagem não é só chamando a santidade, mas oferecendo cura e libertação, trazendo efeitos na vida daqueles que creem. Então tem que ser um evangelho com poder, com milagres, não é? Então nós vemos que estas vítimas do materialismo e da queda só podem escapar pela graça. Não tem como o mundo enxergar e escapar, porque ele está preso, nós somos feitos um pouco menor que os anjos, né? O que vemos então, nós precisamos agir mesmo diante da falta de interesse que o mundo tem por Deus, né? Pela eternidade, o descaso por sua alma eterna. É como se o mundo não se importasse com a sua alma eterna e nós tivéssemos que estar avisando eles e dar essa mensagem. Parece que eles ficam irritados. Nós só queremos livrá-los das labaredas eternas, né? Então nós não vamos imitar o mundo na busca de prazer e de status, né? De fama. Não vamos ter essa perspectiva e essa atitude mental errada. Nós vamos agora viver o contrário do orgulho de Satanás que está nas pessoas, para continuamente procurar influenciá-los. Queremos a humildade ser percebida, a humildade de Cristo. Os cristãos, então, como o próprio Cristo, devem sentir empatia pela sociedade que está sofrendo, pela sua ansiedade, necessidade, a fim de servi-las e comunicar a elas efetivamente o amor de Deus, a bondade de Deus, que quer livrá-las, que quer dar uma vida com abundância, que quer dar paz, alegria, aquilo que eles estão procurando em vão no pecado. Então os cristãos devem considerar-se peregrinos neste mundo decaído, através do qual estão passando por um momento só, enquanto viajam para estar com Deus. Então a Bíblia não nos chama para estarmos recolhidos num monastério, mas sim para sermos sal da terra, luz do mundo, não luz dentro da igreja, mas luz do mundo. E então esses recursos da graça, seja sabedoria, poder, é para promover a Deus, não os próprios fins da igreja, não para que sejamos promovidos a nós mesmos como pastores ou denominação, mas para promover o reino. Então o objetivo é gerar novos discípulos, alimentá-los, alcançá-los e levá-los à segurança eterna, em vez da segurança terrena no pecado ou na avareza, né? Para a glória celestial. Então os cristãos são diferentes porque eles têm a imagem de Deus e o mundo caído tem a imagem do inimigo. Então
Nós temos valores diferentes dessa humanidade decaída e um estilo de vida também para testemunho, uma vida semelhante à de Cristo, fazendo as mesmas obras e maiores, né? De forma positiva. Então a tarefa chamada para evangelizar, curar enfermos, expulsar demônios, é a tarefa muito clara, tanto no final do livro de Mateus, como no livro de Marcos, que somos chamados como discípulos para um evangelho genuíno, confirmado com sinais, confirmado com milagres. E isto seja na minha vida e na sua vida. Eu oro para que você consiga ser um destes que possa agradar a Deus.